Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma live, bem-vindo ao sucesso da Optatus Consultoria. Estamos hoje com a presença de Mônica Tross, que é psicóloga, especialista no assunto de ansiedade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo versus ansiedade em épocas de crise. A gente está precisando, né? Olá, tudo bem? Jaime já entrou. O pessoal está começando a entrar aí. Vamos aguardar um pouquinho. Mônica já entra. Boa noite, Jaime, tudo bom? Feliz da sua presença. O pessoal aqui está começando a chegar. Vamos aguardar. Vamos segurar a ansiedade, né? Tá bom o som aí, Jaime? Tá ouvindo bem? Então tá bom. Vamos ver se a Mônica já tá online para eu poder chamá-la. Ainda não. Boa noite, Rita. Bem-vinda ao sucesso, nossa live da Optatus. Hoje o assunto vai ser diferente, né? As outras lives que eu tenho feito são sempre sobre empreendedorismo, né? Sobre gestão financeira, na maioria das vezes. Mas hoje eu quis focar um pouco mais na ansiedade, né? Como que é a ansiedade que a gente está passando nessa época, né? De crise que a gente está vivendo e como que a gente vai lidar com isso mediante essa pandemia toda, sendo empreendedor, né? Então, muitas vezes nós estamos aí em quarentena, não temos o nosso público, né? Tá bem complicado, né? Em várias atividades. E hoje a Mônica vai falar um pouco sobre isso. Deixa eu já convidar a Mônica aqui para a live, que ela já está online. Vamos ver se deu certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tainá. Mônica, já tá me ouvindo? Oi, Oi, querida. sim, Tudo bem? sou, tudo jóia. Deixa eu arrumar aqui. Que bom, fico muito feliz com a sua presença, Mônica, aqui no canal. Muito obrigada por ter Uma honra. feito. Aqui nós estamos ansiosos aqui, né? Ah, é? Mas existe ansiedade natural do ser humano. Essa talvez seja uma ansiedade natural, Paula. Que bom. Tomara, né? Uhum. Tá tudo pronto aí? Tá, só estou arrumando aqui o... O foco. Isso, por conta de ser do Instagram, tem que ser em pé, né? Ele estava deitado. É verdade. Então, Mônica, eu gostaria Vamos lá. que você se apresentasse para o pessoal, né? Como eu estava falando, as minhas lives anteriores a essa, elas sempre foram focadas muito em gestão financeira, em exemplos de gestão, né? Então, para quem não assistiu e quiser assistir, é bacana retomar lá no IGTV, tá tudo gravadinho. Mas a live de hoje vai ser especial, né, Mônica? A live de hoje a gente vai falar sobre ansiedade, que é uma coisa que todo mundo acho que passa, que tem a ansiedade natural, que você comentou, mas você é especialista no assunto, então melhor do que ninguém você para falar sobre isso. Então, por favor, Mônica, se apresenta, fala um pouquinho de você e vamos lá. Vamos lá, eu sou a Mônica Tross. Hoje é empreendedora, né? O que é ser empreendedora? É ter iniciativa, né? Tocar o seu próprio negócio ou não, mas hoje eu tenho totalmente o meu negócio como psicóloga clínica, né? Eu tenho uma atuação aí há 20 anos. Em muitos anos eu fazia o papel de ser CLT e mais a ser a empreendedora autônoma. Até que em 2019, né, uma surpresa aconteceu, né, de eu ser desligada da última empresa que eu trabalhei, e aí, né, chegou a chance, teve a chance de tudo que eu produzi, né, que tudo que eu plantei nesses anos todos, eu
comecei a colher. Esse é a grande sacada do empreendedor, né? É criar as oportunidades. Então, foi isso que aconteceu comigo. Então, desse tempo para cá, de 2019 para cá, com todos os cursos que eu tinha feito, com todas as competências que eu tinha adquirido, eu acabei ficando só no consultório. Hoje, por conta da pandemia, uma outra novidade, que é a questão do atendimento 100% online, que isso também é bem bacana, porque é uma oportunidade que nós não dávamos muito valor, né? E hoje, mais do que nós sabemos a importância de estarmos na rede social, de estarmos inseridas nessa questão do online, até porque as empresas, né, as pessoas que estão nos ouvindo, foram obrigados, né, a estar se inserindo, querendo ou não querendo, e não vão muito longe. Não vão muito longe. Né? Desculpa te interromper, mas assim, antes a gente não dava valor e quando a gente propunha isso, as pessoas não gostavam, né? Falava assim, não, eu gosto do contato físico. Hoje, infelizmente, a gente está privado disso, mas a gente está vendo o quanto é eficiente trabalhar. Vamos falar agora em resultados, né? Eu não consigo fugir. Vamos lá. Vamos lá. Deixar de falar disso. Mas, assim, resultados. A gente consegue estar no mundo inteiro. Você consegue fazer desculpa, seu atendimento, eu consigo fazer minha consultoria para o mundo. E evitando aquele deslocamento, né? Por exemplo, se eu quiser fazer uma consultoria hoje em São Carlos, que é onde eu estou passando a pandemia, né? E fazer ao mesmo tempo, logo em seguida, em Santos, eu consigo. Então, isso proporciona um aumento no resultado muito bom, né? Muito eficiente. Não, é perfeito. Aliás, eu só vejo vantagens. Só vejo vantagens. Existe a desvantagem quando você cria uma ansiedade, cria um medo, né? E esse medo, como a gente estava falando, essa ansiedade, ela pode te paralisar. E aí sim, você acaba o quê? Ela sendo patológica. A medicina, a ciência fala que a ansiedade patológica é aquela que te paralisa, é aquela que não te deixa agir, né? Não te deixa andar. Agora, a ansiedade natural do ser humano, do corpo fisiológico, essa ansiedade, o termo, ele é excessiva agitação do sistema nervoso central, que pode ser real ou imaginária. Entende? Vou dar um exemplo assim clássico. Medo, uma ansiedade de uma prova no dia seguinte, ou de uma entrevista. Agora é uma entrevista online, né? As pessoas estão fazendo entrevistas online. Né? O que acontece? Essa excessiva agitação que seu corpo, você sente no seu corpo, a questão da taquicardia, né? da aceleração, até da sudorese, às vezes da diarreia, ou da cefaleia, da dor de cabeça, né? Esse descontrole, quando ele é natural por conta de um novo, o que acontece? Ele passa. Sim. Acabou aquela situação, ele passa. Chega a dar falta de ar, né, Mônica? Eu já passei por isso. Sim, a falta de ar. Falta de ar também, a insônia, né? Você tem algo para fazer. Por exemplo, você que está agora na consultoria, na online, né? E depois nós vamos falar sobre isso, suas consultorias online. No finalzinho a gente fala, né, sim, Paula, sobre os seus projetos também, por conta desse novo normal. E aí, o que acontece? Passou aquela atividade, passou aquela situação, o seu corpo volta ao estado natural dele. Tá. O que é patológico é que aquilo perdura. Você não consegue atingir seus objetivos, suas metas, e você não consegue, além de não atingir e não incluir essa meta na sua vida e realizar essa meta, as outras áreas da sua vida também acabam sendo afetadas. Entendeu? Isso é o patológico, né? O normal, ele não te paralisa. O normal, ele te faz até querer ser melhor. Fazer o melhor. Tá? E tem pessoas que têm crises de ansiedade, né? E isso é muito comum com outras patologias, né? Por exemplo, tem pessoas que têm tanta ansiedade que têm crises como dor no peito e confundem com infarto, né? E é muito complicado a gente
distinguir isso, né, Mônica? Como que você faz para isso? A gente faz, como é que a gente faz as orientações que eu dou, né, no atendimento clínico? Porque, infelizmente, as pessoas na terapia, elas vêm com sequelas, elas já vêm com sequelas fisiológicas, físicas e psicológicas, emocionais também. E, às vezes, sequelas sociais também, perdas sociais, inclusive perdas de atividades profissionais e tudo mais. Mas o corpo fala, e como que você consegue discernir isso ou não? Primeira coisa que a gente faz é saber se é real, se aquela ansiedade é real. Porque lembra que eu falei que ela pode ser real ou imaginária? Sim. Eu tenho medo de ser assaltada, mas eu não estou sendo assaltada. Eu tenho ansiedade, no caso, né? Só para vocês entenderem a diferença do medo e da ansiedade. O medo é devido a um perigo desconhecido. Por exemplo, eu vou viajar e aí eu não sei como que vai ser lá, se eu vou conseguir chegar no lugar, se a trajeto eu não vou ser assaltada, se não vai perder o ônibus ou se não vai quebrar o carro. Então, é um medo de algo desconhecido, porém ele é real, né? Tá. Agora, a ansiedade, que é a patológica, ela é uma agitação, né, como eu falei, do sistema nervoso central, e que dá sintomas fisiológicos, mas ela não é real, muitas vezes. Não tem. Né? O patológico ele não é real. Tá. Tá? O luto, agora a gente está vivendo muito essa questão do luto, né? O medo de morrer, o medo de pegar o coronavírus, né? A ansiedade nessa questão, e aí a gente sente no corpo, né? Não vão muito longe, que nem você falou, mesmo que você não esteja com coronavírus, você acaba sentindo falta de ar, isso está acontecendo muito. Você acaba tendo diarreia, tendo dores no corpo, né? Porque o corpo fala daquilo que eu acredito aqui. Tudo começa no pensamento. Então, como que a gente elimina a questão, a pergunta, né? Voltando à pergunta, do que é o pânico, do que é aquilo que é patológico, daquilo que não é patológico. Se aquilo é real. Se eu tenho um fato real, e aquilo passar depois que você passar por esse fato real, seja algo bom, né? Que é uma entrevista de emprego online que você nunca fez, seja uma live que é a primeira vez que você faz, é uma ansiedade natural, Hoje essa ansiedade está muito comum, né? Fazendo live todo. O primeiro vídeo. O primeiro vídeo. Tudo tem uma história, né? Todas as primeiras vezes a gente fica ansiosa, realmente. Mas... O que acontece? Essa preparação para o primeiro vídeo, essa preparação para a live, essa preparação para algo que é desconhecido, ele é natural. Você quer dar o seu melhor, você quer ser melhor. Né? Então, só para vocês entenderem, não dá para abolir a ansiedade da nossa vida, porque ela é natural nossa, para que a gente se movimente, para que a gente haja. Que haja, como Paulo Vieira fala, que é um PhD coach, haja certo na hora certa, com as pessoas certas, e agora na velocidade certa, ele fala, né? Então, assim, tudo isso tem a ver com a ansiedade. E, Mônica... E claro, buscar o equilíbrio disso. Identificar, você falou tudo. Como que eu me identifico? Sim. Eu identifico quando ela passa, quando aquilo passa. Agora, quando ela perdura e não tem motivo, né, ela é imaginária, aí sim, aí você precisa se preocupar. E aí, claro, buscar tratamento. Sim, e a ansiedade nesse novo cenário, né? Do novo, né? A gente já falou um pouquinho aí sobre toda essa pandemia, né? As crises que as pessoas muitas vezes têm, né? Por conta de ansiedade, né? O novo normal, né? Mas é importante a gente se reinventar sempre, né, Mônica? Muitas vezes o que eu vejo? Muitos clientes, eles ficam parados como se eles dependessem de voltar à realidade antiga, né? E não buscam um novo modo de fazer uma outra atividade, né? Eu até outro dia dei uma dica aí para os cabeleireiros que estavam sem atendimentos, né? Partir para consultoria em cortes, consultoria em cores, porque a gente fica sem poder fazer nada e não consegue ir pessoalmente num salão, por exemplo. Mas o importante é eles se reinventarem, independente de qual seja a atividade, não é isso? O que você acha sobre isso?
o reinventar não é você fazer algo que, ao contrário daquilo que você não tem conhecimento, daquilo que você não tem competência. Ou se reinventar para o empreendedor, né? Você, especialista nisso, você sabe, primeiro buscar aquilo que você já tem de melhor, que é natural, que você faz isso com maior tranquilidade. Né? Não vai me pedir para eu reinventar a começar a fazer bolo e vender, porque isso não é o meu natural. Sim. Eu teria que passar pelo processo de aprendizagem, quando, na verdade, o que a gente precisa é já utilizar aquilo que a gente já tem de natural. Então, busque aquilo que você já tem, que é fácil você fazer. Né? Nessa trajetória de 3, 4 meses nós estamos, eu tenho atendido pessoas, eu tenho visto pessoas, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é artesã, então é claro, olha que bacana, o que ela sacou, o que ela percebeu, o que deu insight nela? Vamos fazer máscara. Aí todo mundo começou a fazer máscara. Aí o que ela fez? Ela começou a fazer máscara com lacinho. Aí depois ela fez máscara com boné. Quer dizer, olha, se reinventou se reinventou todo, sim. o tempo todo. Pessoas que não gostam de culinária, mas não fazem para vender, começaram a fazer gourmet, fazer parcerias, né? Esse reinventar e fazer parcerias. Isso aqui que nós estamos fazendo é uma parceria, nós estamos contribuindo, aprendendo com duas pessoas com conhecimento técnicos diferentes, porém contribuindo com uma demanda que está aí ao nosso alcance. Que é necessária, né? E que muitas vezes as pessoas não enxergam, né? A ansiedade faz com que os empreendedores também se bloqueiam, né? Então, isso aí fiquem bloqueados por conta de uma ansiedade do retorno às atividades e não percebem o quanto tempo eles estão perdendo em casa sem fazer nada, né? Então, assim, ao invés de não fazer nada, né? Vai fazer cursos, né? Vai assistir a live, né, Mônica? Vem assistir as lives. Vai, não sei, aprender, né? Sai um pouco da caixa e... A gente fala de buscar conteúdos que vão agregar, né, Paula? Buscar conteúdos que vão agregar é exatamente isso. Às vezes não é nem só agregar o conhecimento técnico. Não, às vezes agregar para sua motivação, né? Porque você colocou muito bem, a ansiedade que faz com que você não busque nada vai te prejudicar. E aí o que acontece? Vai inferir na autoestima. E aí você vai sentir o inferior. Outra coisa que a gente precisa entender, que nesse momento de pandemia, a gente tem que sair da vitimização. Sim. O mundo conspira contra mim. Né? Eu não tenho chance nessa pandemia. Gente, uma coisa que os especialistas falam, os grandes empresários, eles falam, crise sempre existiu. A crise sempre existiu. Na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, dos nossos pais, né? Na nossa vida, quantas crises você já passou? Crises financeiras, crises emocionais, crises sociais, crises também de doença, talvez não uma pandemia, né? Porque a pandemia atinge o mundo inteiro, mas de repente uma doença na sua casa, um câncer na sua casa, né? Uma doença que levou um ente querido, que fez com que você se hospitalizasse. Então, assim, as crises existem, elas fazem parte da nossa vida. Para quê? Para que nós olhemos para ela e falamos assim, o que eu vou aprender com isso? Isso. Esse é o grande motivo de passar pelas dificuldades. O que eu vou aprender com isso? E eu tenho um autor que fala, Viktor Frankl, ele fala o seguinte, o sentido da vida. Qual é o sentido que eu estou dando hoje para estar em casa? Ou, ao contrário, deixar meus entes queridos em casa e ir trabalhar? Né? Qual é o sentido que eu estou fazendo da minha vida para que esse movimento aconteça? Hoje, nesse momento. Porque amanhã é outro movimento. Hoje é esse. E é nas crises que surgem as melhores oportunidades, né? Falando em... Não tenho dúvida! Empreendedorismo. Eu não tenho dúvida. Você imagina, todo mundo em casa nesse momento. O que você pode oferecer para essas pessoas que estão em casa com ansiedade? Entendeu? Então, assim,
até para as pessoas que estão nos assistindo agora, Primeira o coisa. que você fez para oferecer, nem que seja, pessoal, por caridade, né? Até mesmo para ajudar alguém, sabe? Tem muitas pessoas precisando de ajuda hoje. E aí isso vai te fazer se sentir melhor, vai te ajudar a contribuir, né? E depois as coisas boas vão vindo, né? O Jaime perguntou aqui, olha, será que o trabalho home office pode aumentar a ansiedade? O que você acha, Mônica? Trabalhar em casa, ficar em casa o dia inteiro, família. Olha, a gente não pode negar que é é um novo momento, é um novo tempo e é uma readaptação mesmo. Para mim foi assim, para você foi assim. A gente não pode viver no mundo da Barbie que não tem nada que afete a nós. Nós somos seres humanos, graças a Deus. Então, assim, temos as emoções tóxicas. Quais são elas? Que é essa ansiedade excessiva, o medo, a angústia, a irritabilidade, né? Porque de repente você convivia pouco com seus entes queridos, né? Ou até mesmo a pessoa que ficava só, ela tinha aquele momento dela sozinha, né? Ela morando sozinha, muitos moram sozinhos, muitos profissionais moram sozinhos por conta de vários fatores, e mesmo esses sozinhos, ele tinha um momento dele só, mas ele não tinha aquela perspectiva de estar só o tempo todo. 24 horas. Ele tinha os momentos que ele saía para trabalhar, ele voltava, e assim a família de 2 pessoas, de 3 pessoas, de 4, de 5, tem famílias aí de 6 pessoas convivendo 24 horas por conta desse isolamento. Ou então, dessas 6 pessoas, uma só sai e as outras ficam em casa. Então, assim, é um mix de emoções, né? A neurologia fala que as emoções, elas são existentes, elas são eminentes, elas existem na gente. O que eu faço com elas, né? Que tem até uma teoria de coach também que fala o seguinte: 10% é o que acontece na sua vida. Você não tem como controlar, por exemplo, Paulo Vieira nos fala no livro O Poder da Ação, ele fala em 10% você não tem como controlar a chuva que cai, o temporal que vem, né? É a natureza. Sim. A pandemia acontece. A pandemia, você não tem, perfeito, a pandemia, né? Essa situação toda que é mundial, olha que interessante. Aí a gente pode até falar sobre essa questão de se sentir pertencente a esse mundial, né? Mas 10% é o que está acontecendo conosco na pandemia. 90% é o que você faz com essa situação. E aí vem o empreendedorismo, e aí vem lidar com a ansiedade, aí vem o crie rotina, né? Diminua a autocobrança, tem tudo isso que a gente precisa para poder ter harmonia na nossa casa. Seja você morando sozinho, seja você com uma grande família, seja só você o casal, seja você o casal e os filhos, ou no caso com avós, com os pais e né, com filhos mais velhos. Então, assim, uma das dicas é a tal de criar rotina, né? Logo no início, os grandes especialistas falavam, né, e falam até hoje, e na verdade não é por conta da pandemia, mas a gente precisa criar uma rotina, a gente precisa se sentir produtivo, sabe? Aquela noção que você tem, eu não fiz nada durante o dia. Nossa, primeira coisa que eu falo para meus clientes, né? Eu nem gosto de falar paciente, porque paciente é uma questão passiva e hoje ninguém é passivo mais, né? Todo mundo é atuante e protagonista da sua vida. Então, assim, a minha cliente, o meu cliente, a primeira coisa que eu faço é assim, coloca no papel o que você fez durante o dia. Eu acordei 10 horas. Tá bom, e depois de 10 horas, o que você fez? Porque aí você vai ter um comando do cérebro de produtividade. Poxa, eu fiz isso. Nossa, até que... aí acontece aqueles, nossa, como eu produzo, Mônica, depois de ter feito esse exercício, né? De colocar no papel aquilo que é feito durante o dia. Porque assim, se você deixar vago, é como se tivesse um vazio sem informação no cérebro. A gente precisa colocar informações no nosso cérebro. E também, tá? Mônica, falando em rotina, é importante dizer que não precisa necessariamente a pessoa acordar às 7 horas da manhã, como era antes, né? Parar ao meio-dia para almoçar e depois ficar até às 6 trabalhando. Se a pessoa gosta, vamos dizer assim, se ela produz mais à noite, é a oportunidade de fazer isso à noite. Então, assim, dorme de manhã, começa a trabalhar à tarde, fica à noite trabalhando,
até a noite é mais silencioso, né? Eu gosto de trabalhar à noite. Ontem eu fui dormir, era 4 Você é horas uma da dessas, né? manhã. Você é uma dessas, né? Eu fui dormir ontem, acordei hoje às 10. Mas assim, eu trabalhando, produzindo, Tá produzindo. porque é o horário que eu me sinto melhor. Então, para quem está em casa, que se sente melhor trabalhando à noite, que as crianças vão dormir, não é isso? Muda um pouco a rotina, Isso. faz isso Não se para. culpem, não se culpem por conta de estar fora da caixinha. Né? Eu tenho alguns especialistas que vão falar para você, não, você tem que acordar às 5 horas da manhã. Tá certo, o organismo dele é esse. Né? Mas também, 21 horas, 22 horas, tem que estar relaxando para poder ter esse gás, essa energia no dia seguinte. Sim. Tem especialistas que falam que não conseguem, tudo bem, mas desde que produza, acorda às 6 horas, acorda às 7, às 8, desde que produza. Você falou uma coisa bárbara, na verdade é a essência de tudo. Eu preciso me conhecer meu organismo, meu sistema biológico. Qual o horário que eu rendo mais? Qual o horário que eu rendo menos? Isso é básico, Paulo. E parar de se achar fora da caixinha. Né? E não existe fora da caixinha, existe a minha realidade. Sim. Até mesmo a pessoa que tem a mesma profissão, que tem o mesmo biotipo, que tem a mesma realidade social, financeira, familiar, ela tem a realidade dela que não é igual da outra. Nós não somos iguais. Né? Nós somos, a diversidade está aí, independente do que se a gente queira ou não. Então, veja direitinho essa questão de qual é o seu estado biológico, fisiológico, qual o horário que você rende mais. Né? Porque às vezes as pessoas se culpam de porque está acordando 8 horas da manhã. Sim. Só que ela rende muito mais do que aquela pessoa, porque ela tem uma agenda bacana, organizada, ela dá checklist, ela fala, não, se eu não conseguir hoje, eu vou conseguir amanhã. E olha, eu vou falar uma coisa, desde a atividade, hoje, né, como a gente está mais em casa, de ir ao mercado, né, de ir à farmácia, né, no caso, que é os lugares que a gente pode estar indo também, então, olha, ir à feira. Foi isso, né? Mas isso já faz parte da produtividade, porque o alimento chegou à sua casa através de você. Claro que a gente tem os casos que não podem nem ir ao mercado, que são os casos de risco, né? A gente não pode esquecer do idoso, não pode esquecer das crianças, né? Que a gente tem que ser obediente. Eu falo que a obediência nos dá graça, nos traz bênção na vida. Então vamos ser obedientes à Organização Mundial de Saúde. Fique em casa. É isso. Pronto. Aquele que pode ficar em casa, né? Tem os casos que tem que trabalhar. Nós temos os carteiros, nós temos os lixeiros, nós temos os profissionais que estão fazendo revezamento, né? Eu tenho clientes que fazem revezamento 3 dias na semana vai para o escritório, 2 vezes por semana fica em online, home office. Então, assim, é uma nova realidade e você precisa se conhecer. Né? Uma coisa que eu queria destacar, aquele que que está 100% online, em home office, seja homem, seja mulher, tenha paciência com você e comece a se olhar. Por quê? Porque é 24 horas com vários papéis no mesmo lugar. O que significa isso, Paula? Significa que eu sou o pai ou a mãe, junto com as crianças que estão tudo online também, né? E os adolescentes e os jovens, estão tudo em casa. Eu sou a cozinheira, né? Eu sou aquele que cozinha, o homem que cozinha, é o que vai fazer a comida, é o que vai limpar a casa, é o que daqui a pouco tem que se arrumar para poder fazer o seu trabalho home office. Aí sai do home office, eu tenho a criança te esperando, o adolescente, ou o avô, ou a avó, ou o pai ou a mãe que mora com você, e aí tem que fazer janta, tudo aí, mesmo ambiente, entende? Né? Exatamente. Tem gente que não está se dando conta disso, que a ansiedade vem por conta disso, porque você não tem o seu momento. Então você tem que criar o seu momento dentro dessas 24 horas, dentro da sua casa. Qual é o seu momento? Qual é o seu momento, Paula? Que você fala, não, agora é o meu momento. O meu momento. Você deve ter durante o dia, para poder viver esse equilíbrio. Para produzir
A Tainá O seu momento. fica assistindo as séries dela quietinha e eu fico produzindo com fone no ouvido, ouvindo minha musiquinha, é meu momento. Aqui é Pronto. tranquilo. Porque aí você quebra. Para mim é Pode falar. tranquilo. Agora eu entendo que às vezes a pessoa tem mais pessoas em casa, né? Então, assim, para mim, minha filha é adolescente, então é tranquilo, totalmente. Eu respeito o espaço dela, ela me respeita, então a gente consegue conviver tranquilamente. Tá sendo muito bom, até um aprendizado, né? Nessa convivência full time. Mas para Tolerância, né? tolerância, Nós estamos exercitando a tolerância. respeito, tolerância, né? Mas é importante também. Tem pessoas que têm crianças pequenas, que aí sim é complicado de falar assim: olha, para a criança, espera um minutinho que a mamãe vai trabalhar, e a criança não entende que a mamãe não foi trabalhar, a mamãe está aqui, como assim, né? Então. Posso dar um parecer Sim, sim. e dicas também em relação a isso? Claro, a criança bebê, né, que é até os 3 anos, realmente ela não vai entender, ela entende, mas ela não entende como uma criança de 5, 6, 7 anos. Uhum. Então, você vai ter que ter uma pessoa para ficar com essa criança enquanto você fecha a porta do local que você vai trabalhar dentro de casa, não tem jeito. E a pessoa que está com essa criança vai ter que distraí-la. Agora, a criança de 5, 6, 7 anos, você já pode ter esse movimento, e inclusive eu faço isso em casa e dá super certo, é você dizer, olha, eu me arrumo, né, como fosse indo para o consultório presencial, sendo que o consultório virou aqui no quarto dele mesmo, do pequeno, e aí o que acontece? A mamãe vai trabalhar, a gente tem o hábito de pedir bênção, então bênção, mamãe, bom trabalho, fecha a porta. Que horas a senhora volta? Tá assim agora. Eu volto. Eu volto, aí tá na aprendizagem do relógio, aí eu ensino, né? Quando for o ponteirinho no 6 e o ponteirinho maior no 12, aí a mamãe volta. Pois deu esse horário, ele circula, eu vejo patinete, né? Patinete para lá e para cá no corredor, sabe? Ele sabe. Então, assim, você consegue, na linguagem da criança, na idade da criança, você consegue fazer com que ele entenda que existe uma rotina diferente, porém, ela é produtiva. Então, tem o momento da mamãe fazer comida, né? Agora é o momento de mamãe sentar para fazer a aula online. Paula, aí vão perguntar para a gente assim, mas eu não tenho essa estrutura, né? Eu não tenho esse suporte, né? Essa rede de apoio. É verdade. Mas a gente precisa criar. E aí, de repente, é o momento de você pensar o que eu construí até agora que nenhuma rede de apoio eu consigo ter para ficar com meu filho. O que eu estou construindo na minha vida, porque aí não é nem a questão da pandemia, nem do coronavírus, nem do isolamento social, Paula. É questão de vida, né? Nós estamos tendo reflexo daquilo que nós construímos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás. O nosso hoje, na pandemia, é exatamente o reflexo do que nós já construímos. Tem gente que começou a construir agora essas conexões, esses relacionamentos, né? Esse convívio familiar. Então, vamos começar, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, tem gente que não começou, não quer saber e vai sair disso sem nenhum aprendizado. Mas tem aquele que não, que já iniciou há um tempo atrás e que hoje já está colhendo fruto desse aprendizado e que vai cada vez melhorar mais. Então, nós somos 3 públicos. Aquele que não vai sair daqui sem saber nada, né? Daqui que eu falo desse período, desse ciclo, a gente fala que temos ciclos, esse ciclo. Aquele que já iniciou essa construção e hoje já está colhendo frutos e ele só está fortalecendo essas relações e esse equilíbrio nas emoções, porque é uma aprendizagem, é uma oportunidade a gente exercitar todas as nossas teorias de psicologia, de coach, de neurociência, de social, de tudo, né? É uma oportunidade única. Vão ter outras, mas essa é única. Essa da pandemia, para minha vida, foi única, vai ficar na minha história. E eu espero, Mônica, que seja única realmente. Não tem outra. Sim, nós esperamos. Pandemia. Nós esperamos. Claro que crises sempre vão haver. E aquele terceira pessoa, ser humano, né? Porque
somos seres humanos, que vai sair, que nunca tinha pensado nessas relações, nessas questões de valores, retomar esses valores de família, valores de casa, né? Valores de reducionismo, quer dizer, consumir menos. A gente está vivendo até esses valores, está comprando menos, porque a gente comprava por impulso, comprava porque via, né? O olhar, via, agora a gente não vê, se a gente não entra na internet para comprar, a gente não compra, né? Então, essa pessoa vai se ressignificar, se reinventar, não só em relação profissional, mas em todas as áreas da vida. O coach integral sistêmico, ele fala de 11 pilares da nossa vida, né? E esses 11 pilares, eles têm que estar em harmonia. E harmonia não significa que tem que estar o sucesso seu, não, é o sucesso meu, né? Um pilar é a saúde. Então, a saúde que eu me sinta com saúde, não a sua, não o seu padrão de saúde, né? De repente, o padrão de saúde de uma pessoa é o corpo sarado, é o corpo musculoso. A outra não. Se eu perder 5 quilos, eu já me sinto mais com energia, com vitalidade. Ou a outra, não, o ideal seria eu não ter uma patologia. Ou então, tratar a patologia, isso também é saúde. Né? Você ter uma patologia, mas você cuidar. Né? Você ter uma diabetes, você ter um hipotiroidismo, você ter uma dor crônica, cuidar disso já é saúde. Né? Você não negar a patologia. Mente sã, corpo são. Não é isso? Mente sã, corpo sã. Não falei que tudo começa aqui, sim. Tanto o pensamento bom e o pensamento ruim. Tem uma teoria que fala também, que é o do coach integral sistêmico, Paulo Vieira, ele fala que começa, pensa, sente, age. Eu penso nessa pandemia, que tudo vai passar e que eu preciso viver o hoje. Bom, isso já me dá uma esperança, né? Já libera endorfina, já libera ocitocina, já são neurotransmissores fisiológicos, que a gente é um ser emocional, psíquico e físico e social e espiritual. Nós não somos só uma coisa. Então, e aí eu libero. Poxa, se vai passar, eu vou o quê? Vou me centrar e vou construir o hoje, né? Outra teoria que fala que para que a gente tenha sucesso, Paula, não está escutando? Está escutando? Está falhando, Mônica. Não estou te escutando. Uhum. Você me escuta? Aí vi o sorriso. Agora eu vi o sorriso. Voltou. Tá bom. Travou, destravou, Marquinho. Já destravou, Marquinho. Marquinho. Conseguiu, Marquinho, destravar? Caiu? Bendita, caiu. Vamos lá. Vê se alguém consegue dizer que tá ficou. Voltando. Oi, Marquinho. Tá voltou. Gente, é a única coisa que eu falo que é um desafio. Voltou, acho que voltou. Voltou. A única coisa é isso. É o sinal, é a internet, é só isso. O resto, 99,9% super certo. Marquinho, valeu. Uhum. Que bom que você veio de novo. Jéssica também, rolo. Jéssica! Que honra, amiga. Então. Voltei? A Denise Domingues, minha amiga. Ih, tá uma galera aqui de amigas e amigos. A Nelly entrou. Oi, todo mundo. Jéssica. Vamos lá. Tô, né? Tá todo mundo ouvindo aí? Tá tudo bem? Tá. Então tá bom. Eu também tô com saudade, Jéssica. Muita saudade. Voltando à teoria do ter sucesso, é isso, né? Que nós estávamos. A questão do sucesso. O sucesso, para você ter sucesso, está a questão da ansiedade também. Você
olhar para o passado 10%, isso é uma teoria, e olhar para ele e falar, nossa, o que eu posso trazer para o meu presente, o que eu aprendi, né? Que é daqui a pouco que a gente vai fazer quando a gente passar dessa pandemia, e a gente vai olhar para essa pandemia para trás e vai falar, o que eu aprendi com isso? Espero em Deus que você aprenda muito, porque eu quero aprender muito, eu estou aprendendo muito, e de várias áreas da minha vida, profissionalmente, com família, me cuidar, né? Saber que independente da questão de estar indo, saindo ou não, eu preciso me cuidar dentro de casa. Né? Eu preciso estar bela dentro de casa, eu preciso estar bela para aqueles que estão comigo, para mim mesma. Né? Bela no sentido, não é sempre arrumada, mas bela de estar, é o quê? Me sentindo bem, com E energia. o autoconhecimento, né? Oi? Sim. O O que acontece? autoconhecimento é muito 10% lá é importante. autoconhecimento. E isso é um processo. Eu estou me autoconhecendo a cada momento, a cada dia, né? Então, não é porque nós somos profissionais do comportamento que nós nos conhecemos 100%. Não é nada disso, tá? É ao contrário. A gente precisa viver isso para poder, então, ter congruência com aquilo que a gente fala e trabalha na vida dos outros. Então, 10% lá, eu olho para a pandemia e vejo o que eu aprendi, o que foi bom, o que teve de ganhos, o que adquiri. E aí eu trago para o presente 60%. Aí você me pergunta, 30% é o quê? Futuro, eu preciso planejar. Aí vem o empreendedora, aí vem o empreendedor. Eu preciso me planejar. Eu preciso fazer com que meus sonhos, as minhas realizações se realizem lá. Mas eu preciso gastar energia aqui, 60% aqui, no hoje, né? Verificando as oportunidades, como você havia dito no início, buscando as conexões com as pessoas, fazendo curso, buscando informações corretas, buscando informações que vão agregar a minha vida, né? Também ter esse momento, a gente chama de pausa restaurativa, na psicologia a gente chama de pausa restaurativa, esse momento só seu, que você faz o que você quiser, né? Que você fica olhando para a televisão sem enxergar nada, sem escutar nada, né? Tem essa questão. Ou escutar a música, não tem padrão, né? O pessoal fala, ai, hoje não é mais assim, ler um livro, não, hoje é escutar uma palestra, escutar uma música, fazer a unha, né? Hoje eu faço unha em casa, né, por questão do isolamento. Então, assim, isso tudo é uma pausa restaurativa. Você tomar um cafezinho, até em online, né? Eu já fiz isso. Em dupla. Paula? Tá me escutando? Não. Acho Foi? Voltou? Deixa eu ver o meu Wi-Fi aqui. Tá certinho. Meu Wi-Fi tá direitinho. tá. Tá. É o Então é isso. horário, muita gente, né? A questão de a gente estar antenado. E antenado não significa agitado. Antenado é estar atento. Atento a essas mudanças, principalmente dentro de você. Tudo isso em relação a você. É claro, o ambiente que você vai estar vivendo hoje, ele é reflexo daquilo que você está pensando, sentindo e fazendo. O que você está fazendo, o que você está sentindo e o que você está pensando. É o que está acontecendo no seu ambiente. Tá? Simples assim. Agora, o que eu faço para mudar isso? Eu vou te falar uma coisa. Sozinho, sozinha, não consegue. Eu preciso de um amigo, eu preciso de uma amiga, de uma mãe, de um pai, eu preciso de um parente, eu preciso de um professor. Preciso. Eu ouvi, eu ouvi. Acho que vocês me viram meio travada, mas eu não estava falando nada. Então tá bom, então tá bom. É isso.
Então, Mônica, mas você tocou num assunto muito importante, né? De a pessoa se permitir ficar realmente vivendo o presente e se dedicar realmente a um tempo de planejar o futuro, né? Falando em empreendedorismo, esse momento é fundamental para que vocês se planejem, porque hoje vocês tendo esse tempo em casa, estão tendo esse tempo de falar assim, nossa, eu não tenho o que fazer. Mas não, você tem sim o que fazer. Você tem que se planejar para ser ainda melhor quando tudo voltar, não é isso? Porque É, eu vejo muito isso acontecer, sabe? A gente, os empreendedores, principalmente micro e pequenos empreendedores, costumam, 98% não se planeja, né? Então, as ações vão acontecendo, viram rotina, o fazimento, né? Não o planejamento. fazimento. A pessoa faz, sai fazendo, e aí quando olha para trás, vê que muitas coisas conseguiriam ter sido planejadas, né? E se elas tivessem sido planejadas, seria diferente, o resultado seria outro. Então, assim, resultado sempre tem, né? Com qualquer ação gera um resultado. Mas esse resultado deveria Exatamente. ser um resultado bom, né? E não um Exatamente. prejuízo ou mesmo um desperdício em alguns casos, né? Então, é muito importante que se use esse tempo para se planejar. E eu acredito, Mônica, que isso vai fazer com que os empreendedores se sintam mais confiantes na hora da retomada, porque eles vão estar mais Verdade. preparados, né? Então, falando em qualquer área da vida, quando a gente se prepara, a gente consegue um resultado melhor e a ansiedade, a gente fica menos ansioso quando a gente está mais preparado, né? Eu sinto isso. A gente volta, a gente volta exatamente isso. A ansiedade do novo, ela existe, ela faz parte da aprendizagem, porém, como que eu minimizo isso? Como que eu faço isso não se tornar patológico? Uhum. Quando eu olho para o meu estado atual, para a minha realidade, me planejo para, como você colocou, para pós-pandemia, que eu acredito muito que não vai ser mais, não vai voltar ao normal. Para algumas pessoas, aquilo que eu falei, aquelas três tipos de pessoas. A primeira pessoa que vai passar por isso e não vai aprender nada, vai ser o normal antigo. Vai consumir do mesmo jeito, vai viver o egoísmo do mesmo jeito, vai viver as relações do mesmo jeito, vai olhar para o país, o desemprego da mesma forma, né? E não criando oportunidades. Então, assim, existe essa pessoa, sim. Mas aquela pessoa que se modificou com esse movimento, ou que já vinha se modificando e só fortaleceu essa pandemia, ela vai voltar ao quê? Ela vai ter esse novo normal, que não é mais a mesma, né? Não é mais o mesmo. A pessoa, na verdade, nós não somos mesmo, né? Nós temos ciclos na vida. E independente, eu já falei isso aqui, independente da pandemia, os ciclos acontecem na nossa vida, as circunstâncias vêm para que nós possamos mudar, né? Então, o que é a maturidade? A maturidade é exatamente isso, é não permanecer no mesmo comportamento, é aprender com o tempo e com as oportunidades que a vida nos dá, os ganhos e as perdas que a vida nos dá. Então, essa é a maturidade, você não ser mais o mesmo de ontem, e com certeza amanhã você vai ser melhor. E usar tudo isso que está acontecendo para o melhor, né? Com certeza olhar o lado Claro! positivo, né? Tudo tem seu lado Claro. positivo, né, Mônica? Eu sempre vejo tudo pelo lado positivo. Então, assim, se eu passo por uma situação Sim. constrangedora, qual o lado positivo? Eu aprendi com isso, né? Tudo tem aquela. A gente tem que ter um aprendizado em tudo que a gente faz. E esse momento é um momento de autoconhecimento, de paciência, né? De ter muita paciência conosco, com tudo que está acontecendo, né? Tentar minimizar essa ansiedade, fazendo coisas que a gente gosta, coisas que, sei lá, de repente, que nunca foram feitas por falta de tempo. Então, agora a gente tem, Nossa, né? A gente tem tempo. perfeito, perfeito, Então, vamos perfeito. tentar fazer essas coisas. E para quem é empreendedor que está nos ouvindo agora, né? Eu vou até comentar aqui sobre as lives que eu vou iniciar a partir da semana que vem.
são lives específicas de gestão financeira. Então, eu vou falar sobre planejamento, né? Sobre gestão financeira em si, fluxo de caixa, apuração de resultados. Então, para quem é empreendedor que não tem isso, eu entendo que muitos dos pequenos, né, micro e pequenos empresários não têm isso tão perfeitamente, né, aquele ciclo que a gente gosta de falar, não está tão redondo assim. Então, vamos, me siga lá no canal, né? Já estamos acabando a live quase. Me siga aí no Instagram, sempre vão ser feitas no Instagram, e quando não for feita no Instagram, a gente vai arrumar um outro canal, mas vai ser divulgado no Insta, para que as pessoas utilizem esse tempo para se dedicar à gestão também, né? Gestão e planejamento Sim, aí. sim. Mônica, nós A, a estamos quase consultoria, terminando. a consultoria falou aqui do marco zero, e é verdade, é um marco zero, um novo início, né? Um reinício, um novo ciclo. E verdade. E o que você falou é muito interessante. Está acabando já, né? A Que gente pena. tem, vamos dizer, 8 minutos, porque eles encerram do nada. Então, Ah, assim, se você eles querem falar. já te dá um recado, já dá um recado seu, aliás, É. pode já estar teu recadinho, depois a gente finaliza. Na verdade, você já falou essa questão de nós estarmos criando essa oportunidade. Então, assim, a ansiedade, ela vem, ela é só para você entender que ela faz parte da sua natureza, mas essa ansiedade trabalhada, criando oportunidades, planejando, estando presente, 60% presente aqui na sua realidade de hoje, você vai passar por essa pandemia com alguma clareza e um crescimento que talvez precisasse anos para você passar. Sim. Né? E, de repente, você consegue, em pouco tempo, é meio que um intensivão, né, Paula? A gente fala que essa pandemia deu meio um intensivão na gente. E a gente eu sou cristã, né, e eu falo muito para os meus clientes, para as pessoas, Deus, ele tem pressa de fazer com que a gente seja feliz, esteja feliz e cresça e esteja em harmonia e em grandeza, em produtividade, em contribuição, sabe? Deus tem pressa. Então, assim, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo porque é um intensivão que a vida está te dando a oportunidade para que você, de repente, não conseguisse isso, essa aprendizagem toda em tão pouco tempo. Né? Eu falo por mim, eu sei a Paula também, o quanto ela está aprendendo nessa pandemia, o quanto ela se ressignificou, quanto ela se ressignificou profissionalmente também. A Paula, é só para vocês saberem rapidinho, eu fiz um curso com a Paula, eu me apaixonei pela metodologia dela, pelo jeito dela dar aula, pela clareza, pela simplicidade, Então, assim, é um amor de admiração que eu tenho pela Paula e estou vendo também essa ressignificação, esse crescimento, principalmente pessoal, né? Profissional não, porque ela já tem uma bagagem muito grande aí em relação ao conhecimento dela e, assim, faço mesmo a voz dela, entrem na consultoria, eu aprendi muito e tenho resultados dessa aprendizagem no curso que eu fiz com ela o ano passado. Porém, é claro, vou estar entrando nas suas lives, nas suas consultorias, com certeza, porque o aprendizado ele vem com a repetição. Sim, sabe? A gente tem que Então, reciclar, eu né? tenho que fazer, tem que repetir, até a gente conseguir a nossa meta e o nosso objetivo. Então, venham sim, venham porque é algo que eu estarei junto com vocês, junto com a Paula, fazendo esse processo e caminhando com a Paula junto. Obrigada, viu, Paula? Obrigada mesmo. Obrigada. Olha o pessoal aí falando, a Vivi falando, minha professora preferida. Ai, Vivi. Obrigada. Minha também, Vivi. Linda, Mônica, obrigada. É isso, Mônica, só tenho a agradecer. Realmente concordo contigo, acho que dá tempo de eu falar sobre isso. Concordo contigo sobre a pressa, né, que Deus tem da gente conseguir nossos objetivos, nossos resultados e ser feliz. E que realmente esse tempo parou, né? A pandemia nos parou para fazer a gente olhar o que realmente tem valor na nossa vida, né?
que são nossos amigos, que são nossa família, nossos animais. Eu acho que isso não tem preço. E a gente estava muitas vezes trabalhando, 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 sem olhar para o que mais importa na nossa vida. Então, assim, minha dica de hoje, né? Que eu tenho um canal também no Telegram. E eu costumo iniciar assim, minha dica de hoje, é fiquem em casa, né? Aprendam o máximo do que vocês conseguirem nesse tempo de pandemia, que realmente a gente vai ter um novo normal, e esse novo normal vai ser marcado entre assim, aquela divisão, né? Divisores de águas, né? A gente vai É, ter um normal, uma nova vida. E é isso, gente. Adorei. Mônica, amei essa live. Obrigada. bem. A Obrigada, gente obrigada pela vai fazer oportunidade. a nossa próxima live, né? Não sei quando, tá, gente? A gente ainda não tem data, mas a gente vai fazer uma live sobre empreendedorismo feminino, não é isso? Que a Mônica, Isso! Uau! ela comanda aí uma galerinha aí de empreendedoras femininas. Então a gente vai fazer uma live para vocês, mulheres, né? E os homens também, né? Que quiserem aprender um pouco Uhum. sobre como que as mulheres estão nessa jornada e como que a gente consegue. Muitas vezes a mulher tem vários papéis, né? E é importante dar essa força, esse apoio aí para todas as mulheres. Mônica está. E as mulheres, acabando, só para terminar, as mulheres elas têm que se unir, elas não são rivais, Não. né? Elas são companheiras. As mulheres são companheiras, elas vão muito mais do que sozinhas. Então, em dupla, em trio, em quarteto, a gente vai muito mais longe. E é isso que a gente precisa entender, né? Olha, eu e Paulo aqui, né? Olha só que bênção, que graça, que crescimento que foi. Que bom. Obrigada, viu, Paulo? Mônica, Deus abençoe Deus vocês. nos Amém. abençoe. E a todos que estão nos ouvindo, muita gente vai nos ouvir ainda depois, com a live vai ficar gravada, tá no canal. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada de coração a presença de vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, Marquinho. Tchau, Fernanda. Borges, Tchau, tá aí. Marquinho. Tchau, Tchau. Fernanda. Tchau, Jaime. Nelly. Tchau, tchau, Vivi. Todo mundo. Se eu esqueci de alguém, Vamos dar tchau até ir embora, né? Tchau, Paula. Até mais. Vivi também tá aí. Beijos. tchau, gente. Beijos. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada também. Obrigada mesmo, viu, pessoal? Obrigada. Anjo bom. Anjo bom. Denise Domingues. Essa é minha vizinha, minha amiga e irmã. Ai, que gostoso. Vizinha. Denise, É, obrigada. nós somos fã uma da outra. Olha que legal. Muito legal. Pessoal, quem Já tô gostando do Marquinho. ainda não me segue, Quem é? vai lá no Tatos Consultoria, dá lá um seguir no canal e a gente vai. Sim, Estamos sempre pra gente poder caminhar. E Exatamente. quem não segue a Mônica também tá como Mônica Tross, né, Mônica? É, isso. E vamos sempre caminhar juntos aí, que a gente tem muito, muito a aprender. Não é isso? Nossa, muito. Aprender, contribuir e partilhar. E a gente tem mesmo. É o Rogério! É o Rogério, é da igreja São José. Ele é psicólogo, vai se formar agora em psicologia. Lindo. Conversamos agora. É verdade, Anjo Bom. Olha o nome, Anjo Bom. Anjo bom, Obrigada, Rogério. Obrigada mesmo. Gente, antes que acabe, então, um beijo no coração e até a Beijo. próxima live. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, minha Obrigada, querida. Mônica. Beijo. Beijo.